Vamos lá então. 1 João, abra a sua Bíblia nesse texto da palavra do Senhor. 1 João, capítulo 3. São apenas 2 versículos que nós iremos ler e compartilhar com os irmãos. Uma meditação breve, mas uma meditação que possa nos conduzir ao que realmente a palavra do Senhor nos ensina, pedindo, como nós já acabamos de fazer, que o Espírito Santo aplique a mensagem, a palavra em nosso coração. 1 João, capítulo 3, versículos 1 e 2. Vamos ler juntos a palavra do Senhor, o que ela nos diz. E ela diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Amém. Meus amados irmãos, águazinha, obrigado. Hoje eu quero meditar com os queridos aqui sobre esse texto, um texto que é muito importante para mim, muito rico também. Suas lições podem nos ajudar a enxergar não somente a nossa vida, mas também o mundo que nós vivemos na direção certa. Muitas vezes, nós temos muitas pessoas assim, baterem no peito e expressar orgulho de pertencimento ou de origem. É comum, então, pessoas dizerem: eu tenho orgulho de ser nordestino. Hoje a gente ouve ou lê muito, essas frases assim. Esses dias, tempos, atrás, eu estava andando aí na cidade e parei em frente a um carro onde tinha assim um adesivo no vidro traseiro onde estava escrito: orgulho em ser católico. E aí tinha até uma figurinha ali de um terço. Então são assim frases que demonstram orgulho de pertencimento. E nessa noite, eu gostaria de meditar com vocês sobre esse tema: orgulho de ser cristão. Mas, por favor, não entenda essa palavra orgulho como sendo assim aquela coisa pecaminosa, aquela coisa assim de soberba, aquele sentimento que leva a pessoa a pensar que pode se sobressair. Não, não é nada disso, não é esse orgulho de soberba. Mas como eu falei, é o orgulho de pertencimento, o orgulho de origem. Assim como tem pessoas que podem dizer sem soberba nenhuma: eu tenho orgulho do meu pai. Ou eu tenho orgulho da minha cidade, orgulho de ser tocantinense. Não existe nenhum sentimento pecaminoso nisso. É nesse sentido que eu quero pensar aqui com os irmãos sobre essa expressão. Alegria de podermos viver a vida cristã conforme a palavra de Deus nos ensina. João, quando escreveu essa primeira carta, tinha assim propósitos bem definidos. João, que é chamado de o apóstolo do amor, estava não apenas falando aqui nessa carta sobre amor, ou sobre também a verdade. São os 2 maiores temas que ele compartilha aqui nessa pequena carta. Mas ele fala sobre algumas realidades que são típicas da vida cristã. Por exemplo, lá no capítulo 1, ele fala sobre a questão dos nossos pecados. E ele desenvolve esse tema, que uma das alegrias da vida cristã é nós sabermos que os nossos pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus.
capítulo 1, ele fala sobre isso, a ponto de dizer que se nós confessarmos a Deus os nossos pecados, Deus é fiel para nos purificar, para nos renovar, para nos limpar de toda mancha, nódoa, sujeira que o pecado proporciona. Lá no capítulo 2, ele vai falar sobre um outro tema. Ele vai falar sobre o privilégio que nós temos de receber do Senhor a sua unção. Nós somos ungidos e João fala sobre isso especificamente em contraste com o anticristo, né? Ele fala que muitos anticristos, gente que se levanta contra o Senhor, aparece por aí, mas quando ele olha para nós, o povo de Deus, ele diz que nós não. O espírito do anticristo não habita em nós, porque nós somos ungidos do Senhor. Nesse capítulo 3, eu vou deixar para falar sobre ele depois. Lá no capítulo 4, ele fala sobre a bênção de nós podermos crescer no amor de Deus. É algo que pode ser desenvolvido. Você ama Deus? Esse amor pode crescer. Deus pode fazer esse amor germinar, não somente criar raízes profundas em nosso coração, mas produzir frutos também para a vida eterna. E no capítulo 5, ele termina lá falando sobre o privilégio que Deus nos dá de vivermos pela fé. Vivermos pela fé no Senhor Jesus Cristo. Então aqui nesse capítulo 3, voltando aqui para esse texto que nós lemos, ele está falando sobre esse prazer da vida cristã. E nós até mesmo assim podemos olhar para aquelas pessoas que hoje vivem sem o temor do Senhor, que não professam uma fé cristã. Eles olham para nós, para a nossa vida, para a nossa pregação, para o nosso comportamento, e eu sei que você já deve ter passado muitas vezes por isso. Quando nós encontramos assim pessoas que ficam espantadas quando veem as defesas dos nossos valores. Elas dizem bem assim: uau, mas é isso que você crê? Ah, mas é isso que você depende? Quer dizer então que você defende a santidade, a honestidade, a fidelidade, a justiça, coisas hoje assim que o mundo talvez nem valoriza muito. E essa nossa defesa, ou o nosso apego a essas verdades, muitas vezes, como eu falei, causa espanto nessas pessoas. Mas o que João está dizendo aqui nesse texto é que aquilo que para o mundo é um espanto, ou aquilo que para o mundo é um escândalo, para nós é alvo ou é objeto de grande prazer e de grande alegria. Sabermos que nós temos assim uma vida nova, uma vida renovada, uma vida transformada pelo poder. Isso nos leva a ter essa mesma exclamação de alegria que o apóstolo João descreve aqui nesse texto que nós acabamos de ler. De onde então procede esse orgulho de ser cristão? Por que nós podemos nos orgulhar desses sentimentos? Em primeiro lugar, ele trabalha aqui, meus irmãos, a realidade do amor. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Nós temos orgulho de ser cristãos, por quê? Em primeiro lugar, porque nós somos amados. Irmãos, quando nós falamos em amor, certamente nós estamos falando da maior necessidade do ser humano. A grande carência do mundo hoje é desfrutar o verdadeiro amor. Nós encontramos com muita rotina mulheres que não se sentem amadas pelo marido. Nós encontramos a história triste de muitos casais que não se amam mais. Nós encontramos também a tristeza de filhos que carregam a dor de não serem amados pelos pais, de terem sido desprezados por eles. A grande carência do mundo, na verdade, é o amor. E é por isso que nós encontramos muitas vezes até o absurdo de
encontrarmos pessoas que são capazes de pagar para receber o amor. Pessoas que pagam para ter a companhia de uma pessoa durante uma noite. Pessoas que são capazes de mendigar o amor. Pessoas que vivem como se estivesse dizendo, olha para mim, me dê atenção, me ame, me dê um pouquinho do seu interesse, estenda a mão para mim. A grande carência deste mundo é receber o amor. Mas a maior expressão de amor também que nós temos no mundo é quando nós podemos pensar na realidade, na extensão, na grandeza e na profundidade do amor com o qual Deus nos ama. A ponto de, talvez o versículo mais conhecido da Bíblia, dizer-nos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que esse texto descreve então a maior expressão de amor que nós podemos experimentar neste mundo, na nossa vivência. É o amor com que Deus nos amou. Eu acho que eu já falei isso aqui para vocês, mas eu repito que na palavra, na língua grega, existem duas palavras que expressam alguma coisa grande, alguma coisa gigantesca. São as palavras mega e hiper. Quando João estava escrevendo lá o Evangelho, e ele então descreveu a extensão do amor, ele poderia ter usado uma dessas duas palavras, mas ele não o faz. Ele poderia ter escrito que Deus amou o mundo de uma maneira mega. Mega significa gigantesco, imenso. Ou ele poderia ter usado uma outra palavra, a palavra hiper, que representa algo maior ainda que o gigantesco. É algo que está sobre tudo. Mas João não usa nenhuma das duas palavras. Por quê? Porque palavras humanas não são capazes de expressar o amor de Deus por nós. Eu imagino então João escrevendo lá o Evangelho e ele falando sobre o amor de Deus e pensando que Deus amou o mundo de que maneira? E ele para um pouquinho e ele pensa de uma maneira mega, de uma maneira super, de uma maneira hiper, de uma maneira elevada. E ele vai procurando encaixar ali uma palavra naquele contexto, até que depois de muito pensar ele desiste, porque não encontra palavra humana para descrever o amor de Deus por nós. E ele então transmite isso para nós dizendo que Deus nos amou de uma maneira tal. Ou seja, a dimensão desse amor fica a nosso critério. A partir do momento que nós desenvolvemos a nossa comunhão com Deus, é que nós vamos tendo percepção da extensão desse amor, da grandeza deste amor, de um amor que realmente não pode ser descrito pelo linguajar humano. Então, aquilo que o mundo mendiga é justamente aquilo que Deus nos dá graciosamente. O amor de Deus por nós está acima do superlativo. E lá em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo diz que quando nós éramos inimigos, quando nós estávamos nas trevas, vivendo em pecado, nós fomos amados por Deus, muito mais agora, que já fomos reconciliados, muito mais nós somos aceitos, muito mais nós somos amados, abençoados e protegidos pelo Senhor. Não tenha dúvida disso, meu irmão e minha irmã, o quanto Deus te ama. Ele te amou lá no passado, quando nós ainda éramos pecadores. E Ele continua nos amando hoje. Agora, já reconciliados, somos sustentados por Ele até o dia final.
Mas também aqui esse texto, irmãos, fala sobre uma outra realidade. Ele não fala somente o amor, mas ele fala também sobre a nossa filiação. Veja como o versículo continua. Primeiro João diz que vede que grande amor nos tem concedido o Pai, e ele continua dizendo, a ponto de sermos chamados, o quê? Filhos de Deus. Então ele vai trabalhar aqui essa ideia da filiação. E na verdade, irmãos, isso aqui tem tudo a ver com a nossa identidade. Quando João está falando sobre o fato de sermos filhos, está falando sobre nosso relacionamento, a nossa condição hoje diante de Deus, a nossa identidade. E é muito importante nós falarmos sobre identidade cristã, porque hoje nós estamos vivendo uma época de confusão, onde nós perdemos muito claramente, percebemos muito claramente como as pessoas têm perdido a sua identidade. Há muitas pessoas aí que não sabem se é homem ou se é mulher. Há muitas pessoas aí que não sabem nem se são humanos ou se são animais. Destrói o seu corpo, mutila o seu corpo para ficar parecido com um animal. Há muita gente aí vivendo nessa confusão de identidade, não sabe mais quem são. E a Bíblia nos orienta. A Bíblia mostra para nós quem nós somos. É muito comum os irmãos ouvirem essa expressão. Todos nós somos filhos de Deus. Ou todos são filhos de Deus. Essa frase aí é dita e repetida tantas e tantas vezes que às vezes até se torna assim como sendo algo inquestionável. Algo que é aceito pelas pessoas sem muita consideração. Porque a gente ouve tanto essa frase ser repetida que basta aceitá-la. E não é esse o ensino da palavra de Deus. Se nós formos olhar para a nossa criação, para a nossa humanidade, não é errado dizermos que todos somos filhos de Deus. Sim, nós fomos criados por Ele, Ele nos deu uma alma, Ele deu condição a nós, a cada um de nós, nascer de uma mãe. Então, no sentido vivencial, todos provêm de Deus. Mas no aspecto salvífico, no sentido relacional, a Bíblia já aponta para uma outra realidade. De que nem todos são filhos de Deus. E que os filhos de Deus são aqueles descritos na Bíblia como tendo recebido Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É por isso que nós lemos e meditamos tanto naquele texto lá de João, capítulo 1, no versículo 12, quando a Bíblia fala sobre Jesus, Todos quantos receberam Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Veja, ele está dizendo que antes de ter Jesus, nós não éramos filhos de Deus, vivíamos como criatura. Ele está falando no aspecto salvífico, no aspecto relacional. Mas quando nós recebemos Jesus, o que o texto diz? Que Deus nos dá o poder de sermos feitos ou de sermos chamados filhos de Deus. Isso quer dizer que antes de Jesus, nós não éramos. Lá no livro de Romanos, no capítulo 8, aí já não é mais João, nem a mensagem de Jesus falando, mas é o apóstolo Paulo confirmando essa doutrina, dizendo que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que de fato somos filhos de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Ele então está dizendo todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo.
É o Espírito Santo que faz essa obra em nós. Ele é o selo da nossa comunhão. E lá no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 26, novamente existe o testemunho que diz que todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Veja só, se ele falasse que todos vocês são filhos de Deus, a gente então iria entender que todas as pessoas nesse mundo, mas ele completa o versículo dizendo, mediante a fé em Cristo Jesus. Portanto, para ser filho de Deus, é preciso ter a fé salvadora em Cristo Jesus. E eu destaco a expressão fé salvadora para diferenciá-la daquele conceito de fé genérica que as pessoas têm em Jesus Cristo, né? Porque se você sair aí na cidade e perguntar para tantas pessoas quanto você puder se crê em Jesus, sim, elas vão dizer que creem no Jesus do crucifixo, no Jesus pregado na parede, no Jesus da história, no Jesus dos vagos ensinos, mas o Jesus conforme revelado na palavra de Deus, o Jesus vivo com quem nós podemos desenvolver um relacionamento de comunhão, estas são poucas as pessoas que desenvolvem a sua fé nele. Então, irmãos, como eu falei, o fato de nós sermos filhos de Deus vai apontar para a nossa identidade cristã. Então, a filiação aponta para essa realidade, a realidade do nosso caráter. Por quê? É natural pensar e esperar que um filho se pareça com seu pai. É natural nós pensarmos isso. Eu uso assim como exemplo o meu filho. Eu sou mato-grossense, a Selma, goiana, os irmãos nos conhecem. Pense como seria se nós tivéssemos um filho com características totalmente japonesas ou orientais, né? Já imaginou se a gente tivesse um filho e aquele bebezinho assim de olho puxadinho, cabelo espetadinho, e a gente tivesse aí andando na rua da cidade, carregando o bebê ali no colo, alguém viesse aí conhecer, deixa eu ver o filho de vocês. Aí olhasse para o bebezinho, japonesinho, né? Olharia para mim, olharia para ela, o que você acha que essa pessoa iria pensar? Alguém pulou o cordinho, né? Nessa história aí, alguém fez alguma coisa que não devia. Então, irmãos, isso aponta, a filiação aponta para o nosso caráter. Quando nós falamos que é natural que um filho venha se parecer com o pai, também na vida cristã é assim. Se nós dissemos ou dizermos que somos filhos de Deus, então é natural que o nosso caráter venha se parecer com o caráter de nosso pai. Não adianta, então, irmão, simplesmente nós batermos aí no peito e dizer, eu sou crente. Não adianta nós sairmos aí na cidade e dizermos para os outros, eu sou cristão, eu sou da primeira presbiteriana. Isso não quer dizer muita coisa. Não adianta andar aí na cidade com um crucifixo, com uma correntinha, uma cruzinha pendurada no peito, quem sabe até uma tatuagem com símbolo cristão aqui no braço ou no peito. Isso não tem valor. Se nós afirmamos que Deus é nosso Pai, se nós afirmamos que somos filhos de Deus, então nós temos que viver conforme o nosso Pai. Temos que viver conforme o nosso Deus, pois é natural que o filho se pareça com o pai. Essa era uma das questões que Jesus tratava com os fariseus da sua época. A gente pode ver isso lá no livro de João, capítulo 8, né? Quando eles disseram para Jesus, olha Jesus, Abraão é nosso pai, ele é o nosso pai.
E Jesus falou, então, se vocês são filhos de Abraão, faça as obras que Abraão fazia. Ele olhou para mim, ele viu o meu dia e ele se alegrou, e vocês não. É isso que Jesus está falando. Se você é filho de Abraão, então tenha fé de Abraão. Se você é filho de Deus, então viva realmente como filho de Deus, na perspectiva do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ele termina então esse texto no versículo 2. Recapitulando. Nós temos orgulho de ser cristão, em primeiro lugar, porque nós somos amados. Segundo lugar, porque nós somos chamados de filhos. E em terceiro lugar, irmãos, porque um dia também nós seremos glorificados. Veja o versículo 2. Ele fala, amados, agora somos filhos de Deus. Ele repete a mesma ideia do versículo anterior. Mas ele continua dizendo, porém, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos, futuro, haveremos de vê-lo conforme ele é. Veja, ele está falando do presente. Nós somos amados, nós somos chamados filhos de Deus, mas também João está olhando para o futuro. Ele não fica somente no presente, ele olha para o futuro e ele diz, nós seremos transformados, nós estaremos no céu e nós haveremos de ver o Senhor Jesus conforme ele é. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, no versículo 23, ele nos fala bem assim, olha, não somente a natureza, mas também nós que temos as primícias do Espírito Santo, igualmente gememos em nosso íntimo, porque aguardamos a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Paulo trabalha muito aquela ideia que nós chamamos de a teologia do já, mas ainda não. Ele diz que nós já fomos salvos, mas ao mesmo tempo ele diz que nós aguardamos a redenção. Existem muitas ideias na Bíblia que trabalham nesses dois conceitos. Algo que já é presente, mas ainda não na sua plenitude. Nós já somos salvos, nós já temos a vida eterna em nosso coração, mas nós ainda não experimentamos todos os benefícios da salvação que serão experimentados somente quando nós estivermos lá no céu, desfrutando a glória celestial. Nós experimentamos a realidade triste do pecado neste mundo. Nós experimentamos a realidade da dor, do sofrimento, de pessoas que se levantam contra nós. Nós experimentamos a realidade de separações, abraços de pessoas que se encontram e lágrimas de pessoas que se despedem. Mas nós temos na Bíblia a mensagem que fala que o céu não é aqui. Há algo novo para nós, muito maior, muito superior do que tudo aquilo que nós podemos experimentar aqui neste mundo. Veja que aqui então João está falando sobre a glória futura. Mas os irmãos devem se lembrar que lá no livro do Apocalipse, ele vê essa glória futura. Lá em Apocalipse, Deus revela a João, abre as portas do céu e João é levado em espírito para as realidades celestiais, onde ele vê e ele descreve para nós tudo aquilo que ele viu ali. Novo céu, nova terra, lugar onde não haverá mais morte, nem dor, nem luto, nem separação, nem doença, nem problemas na vida. Um lugar onde tudo será novo. Novo corpo, novo céu, nova terra. Sem rugas, sem marcas, sem carequinha. Tudo isso. Porque tudo será novo. Deus é quem faz nova todas essas coisas. Nós vivemos então pela fé
nós aguardamos novo céu, nova terra, onde não haverá mais lembrança das coisas antigas, onde não haverá mais aquelas coisas que hoje nos fazem sofrer. Eu gosto muito daquela mensagem do hino 266, quando fala sobre a rude cruz. E esse hino fala sobre essa cruz do Senhor Jesus Cristo, onde Ele morreu, onde Ele derramou o seu sangue por amor a nós, mas também fala que um dia nós iremos ficar livres de todas as dores que experimentamos aqui. Porque não é somente o Senhor Jesus que passou pela cruz. A Bíblia descreve as nossas lutas e problemas nesse mundo como sendo uma cruz pesada que nós temos que carregar. Mas um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Não mais cruz, mas sim agora uma coroa, o prêmio, a recompensa, a alegria eterna. Então, irmãos, eu quero aqui terminar falando sobre esses privilégios que temos na vida cristã e que nos enchem de orgulho. Aquilo que para o mundo é motivo de chacota, de zombaria, de descrédito, para nós é motivo de imensa alegria. Ou seja, não é vergonha crer, é privilégio. Não é motivo de pena viver pela fé. Pelo contrário, é motivo de verdadeiro prazer espiritual. Se nós perguntássemos para o nosso irmão, presbítero Emerson, sobre as alegrias que ele tem tido na vida, nós com certeza ouviríamos o nosso irmão falar sobre essas bênçãos que a Bíblia acaba de nos dizer. Com certeza ele tem uma família abençoada. Com certeza ele tem uma história aí de tantos e tantos anos de realizações profissionais, familiares, sociais, espirituais também. Mas o motivo de alegria na vida dele e de qualquer pessoa que já foi convertida é o fato de saber que é amado por Deus, de que pode viver como filho de Deus. E quando esse mundo aqui terminar, nós seremos glorificados e estaremos na glória eterna com o Senhor. É a alegria do nosso irmão, é a alegria que tem todo aquele que confia plenamente no Senhor Jesus Cristo. Portanto, se houver alguém aqui nessa noite que ainda não olhou para o Senhor Jesus Cristo ou para a vida cristã como se deve olhar, é hora de realmente buscar no Senhor a compreensão para que a vida cristã seja vivida conforme a Bíblia aponta para nós. Não conforme os preconceitos que nos foram colocados por tantos e tantos anos, mas que possa haver a descoberta de que realmente é o Evangelho e como ele transforma a nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus traga essa bênção para o nosso viver, que nós sejamos revestidos de poder, de graça, para podermos viver o Evangelho em nome de Jesus.